Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, graça e paz aí para todos. Um versículo para a nossa meditação que se encontra em Salmos, capítulo 25, verso 15, parte A. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Amém? O que Deus colocou no meu coração nesta tarde? Nós estamos descendo do monte, né? Um monte lá embaixo, lá, ó. E o Senhor falou comigo lá em cima no monte sobre esse versículo, né? Dos nossos olhos estar continuamente no Senhor. Ele me trouxe quando Jesus estava na terra com os discípulos e ele estava falando, pregando para a multidão, ensinando a multidão, e ele manda os discípulos entrar no barco e seguir viagem navegando, E se eu não me falha a memória, o versículo fala que de tardezinha, anoitecendo, o Senhor vai ter vai para o discípulo caminhando sobre o mar, certo? E Pedro, todos achando que era um fantasma, atemorizado, e Pedro foi ousado e falou que se fosse o Senhor, ele permitiria, dele ir de encontro com o Senhor sobre as águas, E o que o Senhor colocou no meu coração nesse versículo? Quando Pedro estava indo em direção ao Senhor, sem olhar o vento forte, ele estava caminhando normal sobre as águas. E a partir do momento que ele olha o vento batendo no lado dele de noite, que lógico que ventar de dia, você está vendo a situação, não dá tanto medo, mas à noite você no escuro, você não está vendo nada, venta, você dá mais medo, ainda mais em alto mar. E Pedro olhou para baixo e começou a afundar. E levando para a nossa vida atual de hoje, o vento, a prova, quando nós estamos caminhando olhando para Cristo, ventando de dia ou de noite, pode ventar o vento que tiver, você está olhando para Cristo, você está na ligação com Cristo, então você não afunda, você não desvia a sua visão de Cristo, você não cai, você não falha, você não perde a comunhão com Ele. A partir do momento que a gente deixa a luta ventar mais forte na nossa vida, falar mais forte na nossa vida, a gente tira os olhos de Cristo, Somos seres humanos, acontece isso na vida de cada um, já aconteceu na minha, eu creio que não aconteceu na vida de vocês, se não aconteceu vai acontecer. E o que acontece? A gente tira o olho de Cristo, a prova começa a falar mais alto, nós começamos a afundar, a fraquejar, não vou conseguir, não vou me manter de pé, eu vou parar que eu vou falhar, eu vou parar que não está dando, eu vou parar porque chegou o meu limite, a minha vitória não vai vir. Então foi assim com Pedro. Pedro, ele olhou para o vento, ele olhou para aquela situação, o vento, a prova, e começou a olhar para baixo. Ele olhou, tirou os olhos de Cristo e começou a afundar. E assim é conosco. Quando a gente tira o olho de Cristo, deixa o vento falar mais alto em nossa vida. A prova que você está passando, não sei se é um desemprego, se é uma perda de um ente querido, até mesmo a dissolução do seu casamento, uma enfermidade, eu não sei. Assim que quando você tira os olhos de Cristo e começa a olhar para esse seu problema, você começa a afundar, você começa a cair, você começa a sentir um derrotado. Então, pega essa visão, olha para Cristo que Ele vai te direcionar no caminho certo, vai te dar a vitória, você vai ficar caminhando por cima das águas e a vitória vai vir na sua vida, amém? Um grande abraço, fique na paz para todos aí, uma boa tarde, um excelente final de semana, a paz para todos.